hoje eu vou falar sobre esse tema, que é o Mindfulness e longevidade. Sempre é uma alegria falar sobre esse tema, que é um tema que eu gosto bastante, um tema que eu gosto de falar a respeito, porque eu vejo que é uma causa também muito necessária a gente conhecer, a gente trabalhar mais com os idosos. Todos vocês estão me escutando bem? Só esse feedback? Tá perfeito, sim. Pode Perfeito. continuar. Então, vou falando aqui, mas se quiserem também fazer algum comentário enquanto eu falar, tirar alguma dúvida, o objetivo é mais a gente fazer uma conversa aqui também, ok? Então, vamos começar aqui. Basicamente, para quem não conhece ainda ou não está familiarizado com o tema, o envelhecimento populacional é um fenômeno global que tem acontecido em praticamente todos os países do mundo, principalmente nos países mais desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Isso é um fenômeno relacionado tanto pela queda da taxa de fecundidade, também a queda da taxa de mortalidade infantil e o aumento da expectativa de vida, que são grandes feitos, né? A gente também tem que celebrar e estar feliz com esses grandes feitos que nós tivemos na humanidade, né? Mas isso também gera que acontece que menos crianças nascem e nós também tivemos um tempo que tivemos muitas crianças nascendo no passado, o que proporciona um grande envelhecimento populacional agora, não semelhante com o número de crianças que têm nascido. Só para a gente ter uma ideia, os dados do World Population Prospect, que é um órgão que faz uma espécie de um censo da população mundial e de várias faixas etárias, vários fatores também, eles encontraram, na publicação mais recente de 2020, que em 1980 nós tínhamos 382 milhões de idosos no mundo. Em 2017, esse número passou para 962 milhões de idosos, né? Se a gente for perceber, mais que dobrou em apenas 37 anos. Em 2030, o número de idosos vai superar o número de crianças com menos de 10 anos de idade, o que faz a gente refletir, por exemplo, quem é que vai trabalhar, quem é que vai estar com essa idade ativa para poder dar esse suporte social à população mais velha também. Então, a gente pode ver que esse número vai superar dos idosos, né? E em 2050, a estimativa é que nós tenhamos no mundo 2,1 bilhões de idosos, né? Vai mais que dobrar novamente aqui em apenas 20 anos. Esses dados nós não temos ainda atualizado em 2022, pós-pandemia, porque muitos países ainda não deram os dados fidedignos ainda de quantos idosos faleceram durante esse período da pandemia, mas a World Population Prospect já está trabalhando para coletar esses dados para trazer um censo mais atualizado. Atualmente, 2/3 dos idosos vivem em países em desenvolvimento, onde eles têm crescido de forma mais rápida que os países desenvolvidos, que eu vou mostrar daqui a pouco, só para vocês terem uma ideia de como foi esse crescimento, né? E em 2050, é esperado que 8 dos 10 idosos do mundo vivam em países em desenvolvimento. Quando a gente fala desses países em desenvolvimento, a gente pode citar, por exemplo, o Brasil, a Coreia do Sul, a África do Sul, que são países, México também, que são países que têm esse envelhecimento populacional, a economia vem crescendo, mas não é desenvolvida o suficiente, e o que mostra a necessidade de terem políticas públicas também para atender essa população, porque à medida que a população envelhece, existe mais demandas também econômicas que o Estado deve para prover para essa população, e demandas de saúde também. Aqui, só para a gente ter uma ideia, visualizar, eu acho muito interessante ver esses números. Que, por exemplo, existe, quando a gente está pensando em envelhecimento populacional, alguns parâmetros, algumas mensurações importantes para considerar. Uma é quando a população do país chega a 7% de idosos, outra 14% de idosos e outra com 28% de idosos. A França, que é um país desenvolvido, ele chegou a 7% da população total de idosos em 1870. 14% da população de idosos aconteceu em 1980 e é previsto esse 28% acontecer em 2100. Ou seja, a França está levando em torno de 204 anos para passar de 7% da população para 28% da população de idosos. A Coreia, o Brasil, no caso aqui, os 7% de idosos atingiu em 2012.
14% é previsto alcançar em 2031 e 28% em 2062. Olha só a diferença. Enquanto a China está levando 204 anos para se preparar para esse aumento de número de idosos, o Brasil está levando menos de aproximadamente 50 anos, né? A Coreia do Sul está levando esse número de 7% a 28% em torno de 55 anos. O Japão é recorde nisso, 28 anos é a previsão aqui, porque ele já atingiu 28%, na verdade, em 2019. Então, o Japão foi um recorde mundial nesse envelhecimento populacional. A Tailândia, nós não temos os dados quando foi que chegou aos 7%, mas é previsto chegar a 28% em 2046, e a China está levando esse processo em 52 anos. O que a gente pode perceber é que alguns desses países, como a Tailândia, Coreia do Sul, Brasil, China, como eu falei anteriormente, são países que não têm economia tão desenvolvida quanto, por exemplo, a França, os Estados Unidos ou a Inglaterra, o quanto eles estão envelhecendo de forma rápida e quanto é necessário em desenvolver políticas públicas para atender essas demandas, né? Com políticas públicas direcionadas ao envelhecimento. Aqui nesse gráfico a gente pode ver algumas faixas etárias, né? Aqui em 1980 de crianças com 0 a 9 anos de idade. Aqui que é mais o que eu quero mostrar para vocês, que esse é azul mais claro, que é acima de 60 anos de idade, e esse azul mais escuro é acima de 80 anos de idade. Olha só a diferença aqui em 1980 com previsto para 2050. Antes, aqui nesse gráfico, a gente pode perceber que em bilhões, né, a faixa etária acima de 60 anos é 0,4. Já em 2050 é 2,1. E olha só o número de idosos acima de 80 anos, que exige mais demandas também do que, inclusive, os idosos acima de 60 anos, até 60 a 69 anos. Quanto esse crescimento tem sido elevado, né, acelerado, né? O Brasil, a gente tem executado, tem implementado, tem estudado e também feito maneiras para possibilitar que esse envelhecimento aconteça de forma saudável e com qualidade de vida, como algumas políticas, como, por exemplo, a política do envelhecimento ativo, a Política Nacional do Idoso, o SUS, o Pacto pela Vida, e juntamente com a Organização Mundial de Saúde, tem executado um tanto de ações voltadas para o público idoso, considerando essa demanda do envelhecimento populacional acelerado. Mas a gente tem que pensar primeiro, também, antes da gente falar o que é saúde, não só como sendo uma ausência de doença, mas junto com um fator multidimensional, o que é saúde para o idoso. Saúde para o idoso, ele envolve tanto a saúde física, quanto a saúde mental, quanto o suporte social, quanto esse idoso tem um suporte da comunidade para amparar e para executar suas atividades de vida diária, caso necessário, a capacidade funcional deles, porque qualidade de vida para o idoso está muito relacionado com a sua capacidade funcional e sua autonomia para executar suas atividades diárias, e também a independência financeira. Então, a gente pode ver que a saúde do idoso precisa de alguns fatores, e a gente pode ver também que algum desses, o mindfulness pode estar entrelaçado também. Existem algumas pesquisas que mostram que o mindfulness tem efeitos também biológicos também na saúde da população, saúde psicológica, mental, no suporte social, porque querendo ou não, quando a gente vai para um grupo de mindfulness, a gente também acaba convivendo com outras pessoas, às vezes constrói vínculos, então o mindfulness pode atuar também nesses fatores da saúde do idoso, né? Quem sabe a independência financeira também pode atuar na saúde do idoso, o idoso fazendo parte de um programa de mindfulness, sendo um instrutor, se profissionalizando também, então a gente pode pensar bastante também a respeito disso, né? Como é que o mindfulness pode contribuir para essa saúde. Então, só para resumir, eu sei que a gente está numa pós-graduação em mindfulness, já estamos, acho que, mais ou menos em algumas aulas já avançadas, mas só para resumir, talvez esteja alguém novo aqui na aula de hoje, mindfulness muitas vezes é traduzido por atenção plena, por mais que essa tradução ao português possa ser de outras formas também, como consciência plena, atenção vigilante, de outras formas também de traduzir, mas a origem mesmo da palavra mindfulness, ela não vem do inglês, a raiz dela não é inglês, ela vem a partir de uma palavra chamada sati, do dialeto indiano-pali, que é uma palavra que significa lembrar ou recordar, mas não é no sentido de lembrar ou recordar do passado, e sim de lembrar ou recordar e trazer atenção de volta ao momento presente. Por mais que tenha essa origem no Oriente, do idioma Pali, que era um idioma traz algumas filosofias tradicionais da Índia,
quando a gente chega no Ocidente, mindfulness, ela está entrelaçada, está ligada, principalmente do ponto de vista científico, a intervenções laicas. E ela se refere a um estado psicológico que a gente atinge por meio de práticas específicas, ou então um traço psicológico, que é um traço que a gente pode aprimorar com meio dessas práticas, que são as práticas formais, que são as práticas de meditação, e as práticas informais, como, por exemplo, comer com consciência, caminhar com consciência, fazer atividades do dia a dia com mais atenção plena, com a atenção focada, ou melhor dizendo, uma atenção cultivada ao que você está fazendo naquele determinado momento. Por meio dessas práticas formais e informais que eu falei, e também essas práticas de mindfulness, elas têm sido utilizadas na atenção primária à saúde, como inclusive algumas pesquisas que o professor Demaso tem executado lá no Mente Aberta. Resumidamente, o mindfulness pode ser um estado psicológico, um traço que pode ser aprimorado, pode ser as práticas de mindfulness, que são algumas dessas práticas que, inclusive, o Gabriel estava falando agora há pouco na aula dele, junto com os aplicativos que podem ser utilizados, que algumas práticas são práticas de mindfulness, outras práticas não são práticas de mindfulness, mas existem algumas práticas de mindfulness em algum desses aplicativos, e os programas, que são esses programas de 8 semanas, que eu acredito que alguns de vocês já devem estar familiarizados. Assim, de todas as definições de mindfulness que existem assim, artigos, livros laicos, livros da filosofia budista, só para definir mindfulness. Assim, tem artigos gigantescos, assim, que você vê assim, tantas páginas só para definir essa palavrinha mindfulness. Mas eu acho que mindfulness, a melhor forma de traduzir é o que mindfulness é uma experiência. Assim, simplesmente é uma experiência. É uma experiência, por exemplo, como uma experiência de experimentar um mel. Assim, alguém pode me definir, talvez escrever, o professor Demaso fala aqui para mim, ou então falar no microfone, como é que se descreve uma experiência de provar um mel? Como é a doçura do mel? Alguém consegue definir? É uma doçura que nem uma maçã, é uma doçura que nem um chocolate, é uma doçura que nem uma tâmara. Então, a gente só pode saber o que é a doçura do mel quando a gente experimenta, né? Então, mindfulness é algo que pode ter todas as definições possíveis, mas a gente só vai entender o que é mindfulness mesmo quando a gente experimenta, quando a gente experiencia a prática e cultiva a prática. Então, por isso que eu vejo que mindfulness é uma experiência, é uma forma de ser definido como experiência, né? Assim, eu sei que existem várias definições acadêmicas, mas eu, particularmente, Marcelo, gosto muito dessa definição de mindfulness. Não sei se vocês também gostam. Basicamente, do ponto de vista científico, né, eu acho que, só vou falar aqui bem rápido, que eu acredito que muitos de vocês conheçam, né, mas um dos pioneiros, né, existem outros, né, Richard Davidson, né, ou tantos outros que estudaram as práticas de mindfulness e práticas de meditação do ponto de vista científico, mas dentro dessa perspectiva dos programas de mindfulness, a gente não pode deixar de destacar o Jon Kabat-Zinn, que ele criou, em 1979, um programa de relaxamento, redução de estresse, que ele teve a ideia, inclusive, de criar esse programa de relaxamento e redução de estresse num retiro de meditação que ele foi. Ele teve um insight, e nesse insight, durante uma prática de meditação, ele diz que vem, como ele relata, né, um dilúvio de pensamentos em poucos segundos. Ele pensou, essas práticas são tão boas, assim, como seria bom se o povo americano pudesse experienciar alguma dessas práticas, mesmo sem ser vinculado a alguma religião específica. Então, ele adaptou algumas dessas práticas do budismo, algumas dessas práticas das tradições, de uma forma laica, para uma forma que pudesse ser aplicada para o povo americano, como ele fala, né? Que, na verdade, as pessoas que têm religiões diferentes, as pessoas que não têm algum vínculo com as tradições, que poderiam se beneficiar com essas práticas, inclusive pessoas com dores crônicas, né? Que ele fez esse experimento no Hospital de Massachusetts, no Medical School de Massachusetts, e ele pegou alguns pacientes com dores crônicas, que algum desses pacientes, os médicos já estavam descrentes, já tinham feito de tudo para cuidar das dores crônicas dele. Ele falou, então posso fazer um experimento com eles? Aí os médicos, ok, já tentou de tudo, pode tentar mais uma coisa, né? Aí ele criou esse programa de relaxamento e redução de estresse. Ele não citou a palavra mindfulness
para não vincular as pessoas com alguma tradição. E sim que era um programa de relaxar e de reduzir o estresse. E a partir disso, alguns desses pacientes começaram a melhorar das suas dores crônicas, não porque melhoraram, enfim, digamos, biologicamente, mas também porque melhoraram a forma como lidavam com as dores crônicas. E aí os outros médicos começaram a indicar outros pacientes para esse programa, ao ponto que esse programa virou uma clínica de redução de estresse. E depois de muitos anos que foi se consolidando essa clínica, foi criado, ele, digamos assim, tornou-se público o nome Mindfulness, que o que eles faziam na clínica, na verdade, era um programa de Mindfulness, que era o que ele definiu como Mindfulness Based Stress Reduction, né? Que é o programa de redução de estresse baseado em Mindfulness. E, a partir desse programa, do Jon Kabat-Zinn, foi desenvolvido diversos outros protocolos voltados a públicos específicos, como, por exemplo, o MBCT, que é voltado para pacientes com recaídas de depressão, MBRP, que é voltado para pacientes com dependências químicas, MBIT para os pacientes com transtornos alimentares, programas voltados para a promoção de saúde em geral, aplicada à atenção primária, inclusive esse que foi desenvolvido pelo professor Marcelo Demaso, programas de compaixão, programas para dores crônicas. Mas a pergunta que eu faço, a gente tem tanto programa, tanto MB, para todos os tipos todos os públicos, mas eu faço uma pergunta para vocês que estão assistindo agora. Onde é que estão os programas voltados para os idosos? Alguém conhece algum? Raramente alguém tem alguma lembrança de algum, porque eles não são muito falados, né? Não são muito citados. E a gente vê, diante de toda essa apresentação que eu dei aqui, a importância de ter esses programas voltados para os idosos e pesquisas para os idosos, investigando as intervenções de mindfulness. Professor Marcelo, é que eu não estou vendo o chat aqui, se alguém fizer algum comentário, por gentileza, você traduz para mim aqui, tá bom? Tá joia. O pessoal falou que não conhecia aqui, viu? Tá certo. Então, eu queria que alguém fizesse algum comentário. Como é que vocês pensam que seria um protocolo de mindfulness para o público idoso? Alguém tem alguma ideia, algum palpite, alguma sugestão? E quais os benefícios que essas práticas poderiam proporcionar ao idoso? Eu queria ouvir alguma pessoa, assim, para saber como é que vocês pensam, porque eu gosto também de aprender a respeito disso. Oi, Marcelo, é o Gabriel aqui. Sim, Gabriel, pode? Eu não vou dar spoiler, porque eu já conheço a aula, mas, assim, eu queria até fazer um comentário, não sei se eu faço agora, mas, enfim, aproveitando, eu trabalho na Prevent Senior, né, eu atendo muito idoso, sou ortopedista, e eu atendo muito paciente com dor crônica, idoso, tá? Pacientes, às vezes, com 90 anos, com artrose no corpo inteiro, dores crônicas, né? E eu sempre pergunto se alguém pratica, e a resposta é quase 100% negativa, né? Então, assim, o que eu vejo, acho que falta acesso para os idosos, tá? Em primeiro, é uma geração que não teve essa experiência do que a minha geração teve, né? Às vezes tem um pouco de preconceito também, porque eles acham que controle da dor crônica é só remédio ou cirurgia, e a gente sabe que não é, especialmente paciente idoso. A cirurgia pode prejudicar muito mais a dor dele do que realmente curar, fora os riscos, né, que a gente tem. Então, assim, eu vejo um campo gigantesco, especificamente na dor crônica. Eu sei que tem outros campos, né, na parte do idoso, mas eu acho que tem que ser um acesso, talvez uma abordagem um pouco diferente do que quando você for falar em outra idade. Um outro exemplo que eu dou é o uso de canabidiol, né, para dor idoso. O idoso tem um preconceito com o uso do canabidiol pela geração dele, e é normal isso, né, diferente da nossa geração, que já tem um conhecimento maior. Então, acho que a abordagem tem que ser diferente. Não sei se eu falei alguma besteira, você me corrige aí, qualquer coisa. Não, tudo bem isso mesmo, assim. Inclusive, alguns dos protocolos que eu vou apresentar agora há pouco falam um pouco disso, Gabriel. Inclusive, como a gente deve adaptar algum desses programas de mindfulness para o público idoso, né? Por exemplo, grato pela tua contribuição, viu, Gabriel? Assim, é bom também ter essa visão. Sim, vamos pensar algum trabalho para o futuro, hein, junto com o professor Marcelo. Eu acho que a gente tem bastante campo para fazer pesquisa. Vamos sim. Um protocolo que foi desenvolvido foi por essa mulher, que é essa jovem senhora chamada Lucia McBee.
Ela trabalhava com assistência social e ela pensou, como é que a gente pode implementar alguma dessas práticas de mindfulness junto com o público idoso? Aí ela criou esse protocolo, Mindfulness Based Elder Care, ela direcionou, na verdade, esse protocolo voltado para idosos frágeis, né? Idosos que tinham alguma dificuldade na autonomia, com dores crônicas, mas esse protocolo não era só para os idosos, era para os idosos e para os cuidadores, porque ela percebeu que não bastava só cuidar dos idosos, né? Cuidar, que eu digo assim, de direcionar o programa para os idosos, né? Mas também para os cuidadores, porque os cuidadores que estão acompanhando os idosos diariamente, né? Então, é importante eles também estarem vinculados com as práticas, incorporarem as práticas para, inclusive, facilitar para o idoso aplicar diariamente alguma dessas intervenções de mindfulness, que a gente sabe que os benefícios de mindfulness acontecem à medida que vamos praticando e ao longo do tempo, né? Basicamente, algumas das diferenças do programa mais clássico, né, podemos dizer assim, no qual inspirou todos os outros protocolos. Alguém vai falar? Alguém mexeu o microfone? Tá bom, deve ter acontecido uma falha. Então, um protocolo que é original, que eu digo que deu origem aos outros protocolos, é o Mindfulness Based Stress Reduction, né, que, como sabemos, como falei, acontece em 8 semanas. Diferente do protocolo da Lucian McBee, ele não tem tempo limitado, ou seja, as práticas do programa... Tem algum microfone chiando aqui, professor Marcelo, Pronto, acho que deu certo. Que diferente do programa da Lucian McBee, não tem tempo limitado. Vai sendo praticando ao longo do tempo. Assim, porque perceber que se a necessidade para esse público idoso, que ela falava de idosos frágeis, a necessidade dessas práticas serem adaptadas e praticadas ao longo do tempo, não ser determinado só 8 semanas. Porque às vezes, alguma semana, inclusive, o idoso não poderia, não se sentisse bem para fazer a prática, ou está com muitas consultas, muitas demandas de saúde mesmo para poder praticar. Então, esse protocolo é ilimitado, vai sendo praticado ao longo do tempo, né? E também o protocolo da redução de estresse, ele era muito longo, né? 2h30, 3h30 por sessão, então ela adaptou também para ser um tempo mais limitado, que a gente percebe que essa é uma limitação, é uma necessidade, Gabriel, inclusive de adaptar para os idosos, que às vezes algumas dessas sessões mais longas, eles não estão assim muito familiarizados também, ou não se sentem tão bem. Então, eles sentem necessidade de serem sessões mais curtas, né? Já o programa do Jon Kabat-Zinn é com grupos fechados, já no grupo da Lucian McBee, grupos contínuos também, grupos também que vai entrando gente, sai gente, o importante é ali a convivência, executar a prática, né? Não é um protocolo muito fechado, né? Os grupos são menores, as práticas são muito flexíveis, não é exigida a assiduidade deles, né? Como inclui também os cuidadores. E todas as práticas desse protocolo inicia com a prática da respiração, né? A atenção plena na respiração e o body scan. Também sempre acontece essa troca de experiência entre eles, né? E sempre é terminada a sessão com uma prática de silêncio. Então, basicamente, nesse protocolo, também um ponto importante é que eles focam muito também, assim, no dia a dia, nas práticas informais, no mindful eating, assim, que inclusive os idosos, a gente vai depois conversar um pouco mais sobre isso, em outros protocolos, inclusive nos protocolos tradicionais, eles sempre relatam que eles se identificam mais em realizar as práticas informais do que as práticas formais. Então, assim, pensar como é que seria um protocolo de mindfulness para o idoso, a gente não pode esquecer das práticas informais. Diversas pesquisas têm mostrado os benefícios para adesão a práticas informais por parte dos idosos, né? Nesse protocolo dela, também foca muito nessa respiração diafragmática, de trazer atenção à respiração, e também algumas posturas de alongamentos de yoga, assim, né? As posturas para ter os movimentos com atenção plena. Um outro protocolo também que é conhecido, tem sido estudado bastante, é esse protocolo que foi desenvolvido por essas 3 mulheres aqui, a Bridget Zellskeller, Claude McKenna e Jackie Atala. Esse protocolo, elas são suíças, e esse protocolo, a adaptação dele basicamente que é um protocolo realizado por 8 meses, não é 8 semanas, é 8 meses,
quinzenalmente, porque eles percebem que os idosos são muito ocupados. Isso realmente é uma realidade. Muitos idosos são muito ocupados, têm, às vezes, muitas atividades que vão fazer, seja atividade física, consultas médicas, visitar neto, visitar os parentes. Muitos deles estão nessa fase de aposentadoria, então aquele modelo está toda semana, um dia por semana, se encontrar por tantas horas para fazer as práticas, mas as práticas que vão ser realizadas em casa, os exercícios em casa, isso acaba sendo um pouco até estressante para eles, né? Porque muitos também deles sentem o compromisso de executar essas tarefas, né? E, então, esse protocolo assim, acontece de 8 meses, quinzenalmente, e também é adaptado a algumas práticas, é muito focado nas práticas informais também. E esse protocolo, inclusive, tem sido estudado por meio desse estudo aqui, que é o Silverson T Study, que é uma pesquisa que é intitulada Medit Aging, que é essa pesquisa que vocês podem acessar no site da Silverson T Study, que eles têm estudado os diversos desfechos, diversas variáveis, focados para investigar os efeitos do mindfulness, tanto do ponto de vista neurofisiológico, das neurociências, da qualidade de vida, aspectos psicológicos. Então, assim, esse estudo tem sido um estudo muito grande, muito bem executado, para investigar realmente quais são os efeitos que as práticas de mindfulness têm com o público idoso. E como é que o mindfulness se relaciona com a longevidade? O ritmo tá bom, pessoal? Eu estou falando muito rápido. Alguém tem alguma dúvida até agora? Algum comentário? Perfeito, Marcelo. Nenhuma dúvida aqui no chat. Pode ler, Marcelo, por favor. Estou com dificuldade de acessar o chat aqui. Pronto, deu certo. Deu certo? No chat não tem nada não, Marcelo. Pode A continuar. idade considerada Algum idosa? comentário? Tá bom. A idade, assim, no Brasil, a gente considera a partir de 60 anos, né? Mas a Organização Mundial de Saúde considera a partir de 65 anos de idade. Então, como o mindfulness se relaciona com a longevidade, tem esse estudo aqui, que é um estudo bem interessante, que inclusive teve a participação aqui do Marcelo Demasi e do Javier Garcia Campalho, que é um estudo que investigou o comprimento dos telômeros em praticantes de meditação. Para quem não está familiarizado, não conhece muito a respeito dos telômeros, o encurtamento dos telômeros está relacionado com o processo natural do envelhecimento, né? À medida que a gente vai envelhecendo, existe uma tendência aos telômeros irem encurtando, né? E à medida que eles vão encurtando, existe a probabilidade, ou melhor dizendo, uma tendência a desencadear algumas condições de saúde, como hipertensão, diabetes, câncer, doenças cardiovasculares, declínio cognitivo e demência, que são algumas dessas condições que são muito comuns à medida que vamos envelhecendo, né? E esse estudo, assim, só para também esclarecer que os telômeros, ele está muito relacionado, o comprimento dos telômeros, com a nossa qualidade do sono, a nossa alimentação, o consumo de bebida alcoólica, o nosso nível de estresse, ansiedade, depressão. Então, todas essas variáveis estão relacionadas com o comprimento dos telômeros, né? E nesse estudo do Marcelo Demaso, com os outros autores também, que estudou o comprimento dos telômeros em praticantes de meditação, percebeu que os praticantes de meditação, assim, que praticavam há muitos anos, tinham um comprimento de telômero consideravelmente maior do que aqueles que não praticavam meditação. E também eles também tinham menores níveis de ansiedade, depressão e uma experiência também de avoidance, que é de rejeição, digamos assim, né, aos fenômenos mentais, né. Diversos estudos foram realizados com o público idoso, investigando, por exemplo, dores crônicas, as práticas de mindfulness com idosos com comprometimento cognitivo leve, alguns estudos investigando os efeitos de mindfulness com depressão, na saúde psicológica, no bem-estar. E eu gostaria de falar desse estudo aqui, que é o estudo que eu estava falando anteriormente daquele protocolo que foi feito porque é realizado, né, que é aquela pesquisa com o Silverson T Study, né, que esse protocolo especificamente percebeu que esse protocolo de 8 meses, né, que eu falei, né, só lembrando, apresentou que
Os idosos que faziam parte desse protocolo tiveram mudanças significativas nos sintomas de depressão, de estresse, na autoestima, e também a qualidade do sono deles melhorou significativamente, assim como a consciência corporal também. Esse estudo aqui, ele investigou os efeitos das práticas de mindfulness nas dores crônicas em idosos, e foi observado nesse estudo que as práticas de mindfulness após o programa de mindfulness, comparando pré e pós, né, assim, do ponto de vista qualitativo, aconteceu uma redução da dor, os idosos perceberam-se mais atentos às suas atividades diárias, né, eles se davam conta de quando a dor estava chegando para poder intervir sobre ela, antes de estar movido pela dor naquele momento, melhora na concentração, melhora na qualidade do sono. Nesse outro estudo aqui, que já foi um estudo controlado e randomizado, né, eles compararam dois grupos que tinham dores crônicas, né, e o grupo que recebeu o tratamento de mindfulness, eles tiveram melhoras significativas aqui, que a gente pode perceber, assim, entre as médias das variáveis, naqueles que sentiam a média da dor, assim, a gente pode perceber que existe uma diferença entre o grupo controle e o grupo de mindfulness, que houve uma redução da média dos dias que eles tinham as dores. Também teve uma redução aqui nas dores atuais que os idosos estavam tendo, assim, as dores naquele momento que era realizada a pesquisa, e também as dores mais severas aconteceu uma redução também, assim, quando é comparado com o grupo controle. Então, a gente pode perceber que as práticas de mindfulness podem sim reduzir a percepção da dor dos idosos, né? Quando, do ponto de vista qualitativo, nesse estudo, né, o grupo intervenção, que recebeu o tratamento de mindfulness, em todas as perguntas aqui, eles perceberam mudanças, né? Assim, no questionário que foi respondido, eles relataram que tiveram melhoras, né? Melhoraram muito das dores, né? Outros tiveram melhoras mínimas, e aqui já os que eram do grupo controle, que não receberam tratamento de mindfulness, eles relataram aqui, ó, que não melhoraram das dores e também não perceberam mudanças nenhuma aqui, né? Então, pode perceber que a melhora na percepção da dor estava direcionado, né? Estava relacionado com as práticas de mindfulness, em comparação com o grupo controle que recebeu aulas de educação em saúde. Também tem estudos mostrando que as práticas de mindfulness melhoram a percepção de solidão dos idosos. Então, isso também algo bem importante, porque o fator da solidão é muito prevalente nos idosos. Então, assim, a gente pode perceber isso como um resultado muito importante também. E eu gostaria de falar com vocês a respeito de uma pesquisa que eu realizei durante o meu mestrado. Foi uma pesquisa em parceria com o professor Marcelo Demaso e juntamente com o professor Luiz Roberto Ramos e outros colaboradores também, que a gente investigou os efeitos das práticas de mindfulness em idosos que residiam em Vila Clementino. Eram os idosos acompanhados pela coorte do professor Luiz Roberto Ramos, que é o Projeto Epidoso, que é o maior coorte de idosos da América Latina, que investiga fatores que estão relacionados com a qualidade de vida dos idosos. E, basicamente, só para resumindo um pouco assim como foi a distribuição da nossa amostra, a gente coletou dados de 169 idosos, a gente randomizou ele num grupo que recebeu o tratamento de mindfulness. A gente utilizou o protocolo MBHP, que é o protocolo que é utilizado no mente aberta, que é voltado à atenção primária à saúde. E a gente também teve um grupo controle ativo, porque a gente queria comparar, assim, porque mindfulness comparado com nada é melhor, né? A gente pode pensar dessa forma, né? Mas a gente queria saber exatamente por que mindfulness, ou melhor dizendo, o mindfulness é melhor que outro tipo de intervenção para a qualidade de vida dos idosos. Então, a gente utilizou um curso de computação, que também tem, inclusive, algumas pesquisas que já foram realizadas, inclusive, na Unifesp, e que mostrou que a estimulação cognitiva por meio da computação melhora a qualidade de vida dos idosos. Então, a gente queria fazer esse comparativo com as intervenções de mindfulness, né? Nessa randomização, a gente percebeu que teve um dropout bem alto, assim, né? Consideravelmente alto do que a gente estava esperando, né? Então, apenas 50 iniciaram o programa de mindfulness e 47 o programa de computação, né? E desses, houve uma redução bem maior aqui no programa de mindfulness.
que eu acho que pode ser, inclusive, relacionado com o que o Gabriel falou também, né? Às vezes um preconceito com as práticas de mindfulness, quando viram que envolvia meditação, mas eu acho que também, principalmente, era relacionado porque pela quantidade de atividades que o programa direciona para as pessoas fazerem em casa, por exemplo, que muitos desses idosos, quando chegavam nas sessões, eles diziam, ficavam angustiados porque eles não tiveram tempo de praticar. E aí eles ficavam, alguns deles, com vergonha de retornar e dizer que não praticaram, enfim. A gente percebeu um pouco disso, que foi diferente do grupo da computação. Porque na computação, à medida que eles vão aprendendo a utilizar o computador, o celular, eles se sentem mais autônomos, os resultados são mais visíveis, né? A prática de mindfulness, os benefícios acontecem ao longo do tempo, exige uma dedicação, exige uma constância para poder observar os resultados, né? Aqui são alguns números das desistências e os dados que não foram possível coletar. Aqui foram alguns instrumentos que nós utilizamos, né? A gente utilizou a escala da Organização Mundial de Saúde, que é o RUCOL, o MOCA, para avaliar a cognição dos idosos, o MAS, o DAS-21, para avaliar a depressão, ansiedade, estresse, qualidade do sono e a religiosidade. Desculpa. Na qualidade de vida, a gente não percebeu muitas mudanças no grupo que recebeu o tratamento de mindfulness, a intervenção de mindfulness. Vale considerar que esses idosos que a gente realizou essa pesquisa, eles tinham qualidade de vida muito boa. Assim, a gente pode ver aqui como é que estava antes comparado com outros estudos que utilizaram o RUCOL. A qualidade de vida deles era muito boa, então a gente pode saber que talvez quem já tem uma qualidade de vida muito boa, as intervenções de mindfulness não tenham um impacto tão grande, até porque algum desses resultados, né, assim, algum desses benefícios ao longo do tempo, que é diferente do que a gente percebeu aqui no grupo de intervenção, que era já palpável, né? Eles saíam da sessão aprendendo a usar o computador, aí chegavam em casa já digitando lá no computador, falando com os netos, com os amigos de muitos anos, entravam no Facebook e tal. Então, isso era mais notável, assim, para eles, o quanto melhorou a qualidade de vida deles nesse comparativo com essas duas intervenções, né? Mesma coisa na variável de qualidade de vida de idosos, assim, e no grupo controle foi bem mais expressivo, assim, os resultados estatisticamente significantes. Porém, na qualidade do sono, a gente pode perceber que a média antes e após a intervenção do grupo de mindfulness melhorou, já o do grupo controle piorou. Inclusive com outros resultados, quando a gente faz a análise delta desses e o número necessário para tratar, que inclusive eu lembrei que eu tirei dessa aula agora aqui, teve resultados estatisticamente significantes para a variável de qualidade do sono. Então a gente pode perceber que também é semelhante com outros estudos que já foram realizados, que as práticas de mindfulness podem melhorar a qualidade do sono dos idosos. O MAS não teve mudanças também, o que é bem interessante, né? O professor Marcelo pode comentar também a respeito disso, que muitos estudos de mindfulness, quando utiliza a escala MAS antes e após a intervenção, ou não tem uma mudança muito, muito expressiva, ou reduz após a intervenção de mindfulness. Mas por que acontece isso? Porque após o programa de mindfulness, os participantes eles estão mais sensíveis a perceber seus fenômenos mentais, né? São mais sensíveis a dar respostas até mais fidedignas sobre a sua consciência do momento presente, porque eles percebem, a partir do programa, os momentos que eles se distraem, né? Porque se você perguntar antes, você fala assim, não me distraio muito não, sou muito focado e tal. Mas quando vai participar do programa de mindfulness, eles percebem, talvez eu não seja assim tão focado, né? Eu estou percebendo quando minha mente está divagando, então assim, e quando eu trago minha mente ao momento presente. Então essa pode ter sido um dos resultados que teve um viés na maneira como eles responderam, né? E na saúde psicológica, tivemos resultados estatisticamente significantes tanto para a variável de estresse e ansiedade após o programa de mindfulness, e na avaliação cognitiva não tivemos qualquer diferença, assim, antes e após a intervenção de mindfulness, o que foi diferente da estimulação cognitiva, que teve resultados assim bem significativos. Então, do ponto de vista da cognição, das funções executivas, a gente não percebeu mudanças na nossa amostra, mas não sabemos também identificar se
porque eram idosos já muito estimulados previamente, ou se eles não executaram as práticas como deveriam em casa, diariamente, né? Como eles mesmos falavam, eles praticavam mais informalmente do que formalmente as práticas de mindfulness. Tá aqui o número necessário para tratar. Então, assim, nesse tipo de variável, a gente percebeu que tivemos resultados, desfechos bem importantes na variável de estresse e na qualidade do sono. E também uma variável assim, muito interessante que a gente encontrou no nosso estudo é que, após o programa de mindfulness que a gente ofereceu, os idosos tiveram uma melhora, assim, tiveram resultados melhores na religiosidade intrínseca. Que o que é isso? Religiosidade intrínseca é diferente da religião que você vai para uma organização, para a igreja, para o culto, ou então você só reza, faz suas práticas diárias dentro de casa, sem necessariamente para a organização. A religiosidade intrínseca é como você se relaciona internamente com a sua própria fé. E foi percebido que, após o programa de mindfulness, a religiosidade intrínseca dessa amostra de idosos melhorou. Então, assim, isso foi um resultado, inclusive, é interessante a gente explorar mais futuramente em outras pesquisas, né? Como é que o mindfulness está relacionado com a religiosidade intrínseca dos idosos. Do ponto de vista qualitativo, a gente percebeu melhoras no suporte social, eles relatavam muito isso, o quanto o grupo ficou muito coeso, o quanto eles se sentiam motivados de encontrar uns aos outros e ouvir como é que foi a prática de uns aos outros. Esse momento do inquiry, que eu penso que nos protocolos de mindfulness, sempre é um momento que deve ser muito bem aproveitado, porque eles se sentem muito bem com essas trocas, né? Muitos dos idosos também relataram melhoras na concentração e no foco, nas dores também, nos relacionamentos interpessoais. Muitos relataram também que melhorou a consciência no caminhar, o quanto isso foi importante para eles, até para evitar futuras quedas, que eles estavam mais prestando atenção por onde andavam, as suas limitações. A qualidade do sono também, qualitativamente, eles relataram. Muitos relataram que ele fazia anos que não conseguiu dormir bem. Tomava remédios, fazia todo tipo de recurso para conseguir dormir. E na primeira semana, quando começaram a realizar as práticas do escaneamento corporal, eles começaram a dormir. Assim, foi um relato muito emocionante de algum desses idosos que a gente pôde perceber. Muitos também relataram a importância na verdade, relataram as melhoras de considerar a importância de se cuidar. Que muitos deles relatavam que eles sempre estavam direcionando a atenção ao cuidado do outro, cuidar da filha, cuidar do neto, cuidar do marido, cuidar da casa, cuidar disso, e esqueciam de cuidar de si. E o programa proporcionou para eles uma percepção de quanto é importante eles se cuidarem. Muitos também relataram dificuldades, aflições, dificuldade principalmente do ponto de vista da disciplina e sonolência durante a prática, né? E também relataram as práticas informais, como eu já falei aqui, que foi muito valorizado por eles, e também algo que a gente percebeu também uma dificuldade nessa amostra, né, é a autocobrança. Eles se cobram muito. Então, assim, as práticas de mindfulness, muitas vezes, essas que são realizadas em casa, com tantos minutos, pode ser assim um peso muito grande para eles. Então, a gente sempre é importante reforçar para essa amostra, né, para idosos, que essas práticas podem ser adaptadas, né? Se pratica menos tempo, tudo bem, também é para ser uma prática leve, não é para ser uma prática assim pesada com essa disciplina, né? Talvez seja até pelo modelo, como eles foram educados, assim, do ponto de vista educacional, como era a tradição mais tradicionalmente antigamente, né? Então isso foi algo que a gente percebeu, a importância do cuidado para eles não se sentirem muito cobrados, porque eles se desestimulavam. Conclusões, principalmente, né, como eu falei, nesse meu estudo especificamente, a qualidade de vida dos idosos já era muito boa no momento do baseline, então isso pode ser uma limitação, porque a gente não pode saber como é a qualidade de vida após um programa de mindfulness em idosos que têm uma qualidade de vida mais reduzida, né, mas não tão boa. A gente pode perceber melhoras na qualidade do sono, nos sintomas de estresse, ansiedade, na religiosidade intrínseca, na interação social e no autocuidado. Com relação à qualidade de vida avaliado pelo UCOL, né, que é esse instrumento da Organização Mundial de Saúde, o grupo de estimulação cognitiva foi bem superior ao grupo de mindfulness, e também o grupo de mindfulness teve uma evasão muito maior que o da estimulação cognitiva, né? E a gente percebeu alguma discrepância
nos dados quantitativos e qualitativos, principalmente no quesito da qualidade de vida, né? Porque o instrumento mostrou que não teve muitas mudanças, mas nos relatos qualitativos, eles sempre relatavam que a qualidade de vida deles melhorou muito, né? Por todos aqueles desfechos que eu falei agora há pouco. Então, assim, só para a gente concluir essa aula, qualidade de vida nos idosos tem um aspecto multidimensional, então por isso é difícil mensurar exatamente o que é realmente uma qualidade de vida que melhora com o programa de Mindfulness, se a qualidade de vida melhorou por causa do suporte social, se melhorou por causa da melhora da qualidade do sono, qual foi a outra variável, assim, inclusive na minha dissertação tem até uns estudos correlacionais para quem quiser dar uma olhada mais à frente. É muito importante realizar estudos mistos, quantitativos e qualitativos, porque muitas pesquisas que já foram realizadas previamente só focaram em dados quantitativos, mas a gente pode ver, até por esse estudo que foi realizado, a importância de juntar os resultados quantitativos e qualitativos nas intervenções de mindfulness, né? E os efeitos das práticas de mindfulness podem depender, assim, de acordo com a população e a severidade em qual encontra os sintomas antes da intervenção, e que algumas práticas são mais valorizadas do que outras, como as práticas informais, e a importância de se realizar novos estudos na área. Então, basicamente, queria trazer essa mensagem para vocês. Eu acho que nós podemos perceber a importância e saber o que os benefícios que essa prática de mindfulness pode proporcionar no envelhecimento quando a gente pratica. Então, assim, a gente pode ser os melhores protagonistas para poder investigar quais são esses efeitos na nossa longevidade, nossa qualidade de vida com as práticas de mindfulness. Então, a gente faz esse convite, né? Assim, vamos meditar, vamos conhecer essas práticas de mindfulness, mas lá na frente a gente poder saber os reais benefícios que essas práticas podem ter na nossa qualidade de vida, né? Muito grato pela atenção de todos. Tem um tempinho, acredito, para a gente dialogar um pouco. Estou à disposição aqui, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, ou quiser contribuir de alguma forma, tá bom? Obrigado, Marcelo, parabéns pela apresentação também. Então, a gente tem um espaço, né, de tempo para as perguntas, comentários aqui da nossa audiência. Fiquem à vontade para escreverem no chat ou para levantarem a mão, abrir o microfone aqui no nosso grupo. Raquel, quer falar? Oi, Marcela. Marcelos. Bom, na outra apresentação, né, eu falei que eu tinha um público muito de tecnologia, né? Mas eu estou fazendo agora um trabalho voluntário eu moro em São Caetano do Sul, estou fazendo um trabalho voluntário na terceira idade aqui de São Caetano do Sul. Fiquei muito feliz com a apresentação, porque tudo que você falou foi o que eu senti, conduzindo esses grupos também com o pessoal da terceira idade de idosos, na questão de não se focar tanto num grupo, no modelo fechadinho ali de 8 semanas, das necessidades, não cobrar tanto eles. Eu senti exatamente as mesmas coisas que você colocou. Falei assim, ufa, também não encontrei tanta documentação a respeito, então eu fui na minha intuição, né, e na minha experiência, né, como instrutora, mas no final eu senti, ufa, né, senti, o que eu estou fazendo é o caminho certo também, então eu fiquei bastante feliz com a apresentação e agradeço muito por ter compartilhado todas essas informações, muito legal. Não, obrigado, Raquel, pela contribuição, pela fala, e realmente nesses momentos a gente vê a nossa humanidade compartilhada, né, quando nossas experiências são bem parecidas, né, inclusive nas práticas de mindfulness, né, como instrutor e como também praticante, né. Legal. Grato pela compartilhar essa experiência, para também saber que não foi só eu, né, não foi só nossa pesquisa e nosso estudo e algumas das pesquisas já foram realizadas, né. Uhum. E a dificuldade, né, que existe de encontrar realmente programas específicos para isso, assim, para o pessoal mais idoso, de documentação e aonde o próprio instrutor pode se basear, né, para poder conduzir as suas próprias turmas. Eu senti bastante essa dificuldade também. A gente pode perceber, assim, em vários quesitos, né, assim, o quanto
em várias intervenções de promoção de saúde, onde estão elas direcionadas aos idosos, né? Assim, como é que a gente pode conhecer, e como a população está envelhecendo, e como é que a gente pode lidar com isso, né? De uma forma melhor, uma forma que possa proporcionar qualidade de vida para eles e para a gente, né? Ou como se diz, né? A partir do momento que a gente nasce, a gente já está envelhecendo, né? Então, assim, a gente, querendo ou não, a gente vai quando vai estudando e fazendo essas adaptações e vendo maneiras para poder proporcionar uma boa qualidade de vida aos idosos, a gente está fazendo isso para a gente também, né? Então, eu acho importante a gente refletir a respeito disso e estamos nesse caminho quando o meu grupo terminar, eu mando informações para vocês. por favor, eu gosto sempre de ouvir esses relatos. Legal. Obrigado, Raquel. Algum comentário mais? Estou aqui à disposição. Marcelo, Gabriel, novamente, parabéns pela aula, achei bem interessante. Eu só queria te esclarecer uma dúvida. Quando a gente fala em paciente idoso, esses estudos, quais foram os critérios de inclusão? Porque às vezes tem paciente com demência senil, Alzheimer, né? Eu queria que você comentasse um pouco os critérios de inclusão e exclusão, que eu fiquei bem interessado nisso. Os estudos, eles variam entre eles, mas, em geral, quando pesquisado os efeitos das práticas de mindfulness, eles aplicam o Mini-Mentor, ou então o MoCA, como um critério de inclusão e exclusão, né? E, geralmente, alguns idosos que têm algum comprometimento cognitivo mais avançado, ou demência, eles são excluídos do estudo, né? Por mais que tenha um estudo que até eu citei, assim, brevemente, que ele investigou os efeitos das práticas de mindfulness com idosos com comprometimento cognitivo leve. E, diferente do estudo que eu executei, eles tiveram melhoras antes e após a intervenção de mindfulness na variável do MoCA, o que meu estudo não apresentou. Melhoras, talvez porque dos nossos idosos, a maioria, né, na verdade todos, a gente colocou esse critério, né, de não ter quem tivesse o Mini-Mentor mais avançado, não entrava no estudo, então que tivesse uma depressão mais grave também não entrou, também, que é um outro critério que outros estudos realizam. Mas o nosso estudo a gente não teve essa mudança no MoCA, né? Mas já em outro estudo que era especificamente para idosos com comprometimento cognitivo leve, o MoCA foi bem melhor após a intervenção de mindfulness. Então, isso é algo que a gente pode explorar mais futuramente em outras pesquisas, né? Beleza, mas, em geral, não incluem idosos, algum desses que eu citei, né? Idosos que têm algum comprometimento maior e também depressão também, nível avançado de depressão. Ok, pessoal? Mais alguma pergunta, mais algum comentário para o Marcelo? Também aproveitando o Gabriel aqui, né? Se ainda sobrou alguma pergunta para o Gabriel. Obrigado, Liliana. O pessoal está comentando aqui no chat, que as aulas foram excelentes. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Gabriel. Legal, acho que o pessoal está com fome, viu, Marcelo e Gabriel? Vamos para o almoço. Então, eu queria agradecer a presença dos dois, né, do Gabriel e do Marcelo, as excelentes apresentações, a presença de todos vocês que nos seguiram. Como eu falei no começo, essas aulas ficam gravadas. Em breve a gente vai subir lá no nosso YouTube. Também as aulas dos anos anteriores estão lá, né, vocês podem acessar. E a gente tem o nosso último seminário do ano, agendado para o dia 21 de novembro, onde eu vou falar sobre a conexão entre mindfulness e compaixão, as evidências científicas. Também para quem está, né, matriculado na disciplina, eu vou orientar sobre a avaliação final. Então, ótima semana a todos nós, até o dia 21.